Santana foi a avó de Jesus, mãe de Maria, e era a santa favorita do Lande. Então, quando ele construiu essa igreja, ele teve uma participação toda especial. Ele ajudou financeiramente, ele ajudou na obra, ele projetou, e era a menina dos olhos do Lande. Não é à toa que ela está localizada num ponto altamente estratégico na cidade. Quem se lembra quando a gente estava ali no Fórum Lande, a Mariana falou qual era o ponto mais alto? Largo da Palmeira. E onde é que a igreja está? Justamente ao lado do Largo da Palmeira, no ponto mais alto da cidade. É importante a gente ter em mente que quando o Lande fez essa igreja, ela não existia o complexo do Ver-o-Peso que nós temos aqui na frente e esses demais casarios. Ou seja, o que isso quer dizer? Que era uma igreja que quando se vinha pela Bahia, se enxergava ela. Registros antigos que mostram a Baía do Guajará, que mostram a cidade de Belém, já mostra a igreja de Santana. Lande construiu ela para ser vista de todos os lugares da cidade, por ser a obra-prima dele. Bom, ela foi construída, ela demorou um pouco de tempo para ser construída, foi lançada a pedra fundamental em 1760, mas só em 1790 começaram as obras, porque existia uma série de dificuldades financeiras. Como não foi o Estado que pediu a construção, ou como foi o Lande mesmo que quis se candidatar para fazer, então houve uma série de dificuldades. A igreja ela tem uma característica muito importante. Quero que vocês observem essas duas torres que nós temos nela. Consegue ver? Duas torres sineiras. Torre sineira, deixa eu passar aqui. Torre com sino é característica portuguesa. Quando Lande construiu essa igreja, não existiam essas duas torres. Depois que ele morreu, houve, no final do século XIX, todo um pedido da população que aqui morava para que construísse essa torre, porque a população estava acostumada com característica portuguesa. E isso foi um grande debate entre os arquitetos, até hoje um grande debate, né? Porque as torres escondem uma preciosidade dessa igreja, que é a cúpula. Quando nós viemos dali em direção da outra igreja, vocês conseguiram observar uma cúpula que tem na igreja? Então, que a gente não consegue observar de frente devido a essa modificação que houve na obra. Ela é uma das únicas igrejas, não só em Belém, mas no Brasil, que tem cúpula. E que está no formato de planta, em formato de cruz grega. Ela também tem algumas obras específicas dentro dessa igreja. Quadro pintado por Pedro Alexandre de Carvalho. Tem uma imagem de São Pedro talhada em bronze. E ela é uma igreja que vale super a pena a visitação. Hoje ela é tombada também, junto com as demais obras que nós passamos. E um detalhe interessante que tem nas obras do Lande é que, por exemplo, é importante a gente ver como que a Amazônia influencia na arquitetura. Não é só os italianos que chegaram aqui, os portugueses chegaram e colocaram o jeito que eles queriam as construções. Você tem um clima diferente aqui, você tem um modo de viver diferente. Então, normalmente quem a gente pegava como mão de obra eram os indígenas. Então, os santos que os índios faziam, eles não saíam com rostos europeus, eles saíam com rostos indígenas. Quem já visitou o Museu de Arte Sacra? Então, a gente consegue ver claramente lá. Por exemplo, quando eles fizeram Jesus era menor, mais baixo que Jesus europeu. Por quê? Isso mostra o conhecimento dos povos indígenas sobre o ser humano e sobre o modo em geral. Por exemplo, muitas igrejas que era para ter a pomba desenhada, uma águia pintada, tinha o que no lugar? O urubu. Porque era isso que os indígenas conheciam, era o urubu. Na própria pintura lá da Casa Rosada, você tem pinturas de urubus que os índios retrataram, que era a única, imagina, eles só conheciam esse pássaro. Aí chega alguém e diz assim, olha, pinta uma águia. Não sabe nem o que é uma águia, não sabe nem como que é. Então isso vai influenciar também, por exemplo, o próprio grude do peixe usado para fazer como cola aqui na cidade, o próprio urucum e outras sementes, outras árvores que vão ser usadas para pintar. Então a mesma pintura que vai ser usada aqui na Amazônia não vai ser a mesma pintura usada na europeia. Isso é importante para quê? Para a gente não achar que os portugueses chegaram aqui e tudo é português. Não, a gente tem muita característica amazônica aqui. Imagina, a gente está com calor, suando, e há relatos que dizem que eles chegaram aqui, eles não sabiam nem o que era umidade. Eles chegavam aqui numa região completamente tomada por floresta e que mesmo tendo floresta era quente. Como que isso existia? Eles nunca tinham visto isso. Então eles vão ter que fazer adaptações
que vão ser da própria Amazônica. Isso são só uma das várias que eles fazem na região. Isso mostra quanto que nossa região é rica e quanto que nós temos que valorizar todo esse processo. E saber que a preservação, a conscientização, tanto lixo na cidade, ela depende de nós. Eu acho que é importante que cada um que esteja aqui seja um multiplicador dessa iniciativa. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os voluntários. São voluntários, são estudantes da universidade. E esse projeto é nosso, a universidade pública é nossa, tem que ser abraçado por todos nós, nós não podemos retroceder. E a continuidade desse projeto depende de cada um de nós de lutar por isso aqui, tá? Parabéns para vocês. Estou muito orgulhosa.